Salve, salve, galerinha da Aula Paraná, tudo beleza com vocês? Professor Jorge na área, trazendo mais um conteúdo de biologia para a gente conversar hoje, belezinha? Vamos acompanhar a primeira informação nesse slide aqui para a gente entender sobre o que nós estamos falando? Vamos lá. Então, nós trazemos uma informação aqui para vocês sobre um questionamento se dinossauros são ou não répteis. Nós já começamos trabalhando esse tema na aula anterior. Vamos fazer a leitura? Cientistas descobrem provas concretas da evolução dos dinossauros. Aves. Grupo da Universidade do Chile descobriu que um osso encontrado nas asas de pássaros fazia parte do esqueleto de dinossauros há 200 milhões de anos. E agora, que relação será que nós vamos encontrar entre répteis e aves? Será que realmente dinossauros são répteis, aves são répteis? Vamos discutir um pouquinho para a gente responder essa questão no final da nossa aula, beleza? Então, vamos ver os nossos objetivos, que são os seguintes. Relembrar a origem dos répteis e sua classificação, que nós já falamos na aula anterior. Compreender a fisiologia geral e entender a importância ecológica dos répteis e falar um pouquinho de animais peçonhentos. Vamos lá? Então, vamos relembrar que a importância da ocupação do ambiente terrestre foi a presença do ovo com casca. Tá? Então, o ovo com casca ele permitiu que não houvesse perda de água para o ambiente, fazendo com que esse ovo pudesse desenvolver fora da água, diferente dos anfíbios aí. Tá? Além disso, nós temos uma discussão. Será que esses répteis são grupos monofiléticos ou parafiléticos? Se eu considerá-los como monofilético, eles vão ter uma origem só, uma origem comum. Parafilético, um desses grupos não vai ter a mesma origem. Se eu considerar, como a gente pode observar aqui no slide, as aves dentro do grupo dos répteis, nós vamos chamá-lo de monofilético. Se nós não considerarmos, como a gente vai observar nesse outro slide, as aves não estão consideradas aqui, nós vamos chamar de parafilético, porque eu estou excluindo um grupo que está ali dentro do nosso cladograma. Belezinha? Tá? Além disso, nós temos que entender a diferença entre reptília e répteis. Reptília vai ser o grupo monofilético e répteis vai ser o grupo parafilético. Ou seja, observem aqui, se eu incluo as aves, eu vou chamar de reptília, monofilético. Se eu não incluo, são os répteis, ou seja, vai ser parafilético. Vamos lá? Vamos relembrar aqui, pessoal, também a diferença entre os três grandes grupos de répteis, que são os quelônios, crocodilianos e também nós temos os escamados ou esquamata. Quem são os quelônios? Os quelônios, vamos olhar aqui no slide, pessoal, os quelônios vão ser as tartarugas, jabutis, cágados, como a gente consegue observar aqui na figura. Crocodilos, jacarés, gaviais vão ser os crocodilianos. E as serpentes e também os lagartos, lagartixas, vão estar dentro do grupo dos escamados. Belezinha? Isso é uma revisãozinha da aula anterior. Vamos ao nosso primeiro quiz. Então vamos lá. Os répteis representam um grupo monofilético, ou seja, apresentam um mesmo ancestral. Podem ser divididos em três grupos viventes: quelônios, escamados e crocodilianos. Acredite-se que o ancestral desse grupo era alternativa A, artrópode, alternativa B, equinodermo, alternativa C, anfíbio ou alternativa D, peixe. Tempo para vocês aí.
Então, pessoal, conseguiram responder a questão? Essa é só uma retomada da aula anterior que nós já trabalhamos, tá? Então, o que está dizendo no slide? Vamos só acompanhar o finalzinho. O ancestral do grupo dos répteis, o que era? Quem assinalou? Anfíbio? Acertou. Então, os répteis, eles têm um ancestral dentro do grupo de anfíbios, como nós já mencionamos na aula anterior. Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre os répteis pré-históricos. Um pouquinho antes dos dinossauros, nós vamos ter aqui o plesiosauro, tá? Que é aquático, tá? Um réptil aquático, possivelmente mais próximo do grupo dos anfíbios. Temos também o ictiosauro, que tem, inclusive, as características de peixe, por isso que ele começa com ictio, né? Então, ele tem uma adaptação para o ambiente aquático. E o pterossauro. O pterossauro não é dinossauro, pessoal. O pterossauro é um outro grupo de répteis que não vai compartilhar de características de dinossauros, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Continuando. Então, como já foi mencionado, dinossauros têm algumas características específicas, principalmente o pescoço em S, tá? Que já vai falar um pouquinho sobre isso, e o andar sobre apenas a ponta dos dedos. Vamos observar que uma galinha andando, por exemplo, ela tem essa característica. E o pescoço em S também. Tá? Então, galinhas são dinossauros. Tá? Então, se a gente for levar em consideração essa classificação, dinossauros não são aves, mas sim as aves são descendentes dos dinossauros. Prosseguindo. Então, o que nós vamos usar como característica para definir o dinossauro são essas duas principais características aqui. A primeira, a forma de andar. Então, aqui nós estamos mostrando os dedos de galinha, tá? E a forma também como ficavam os dedos de um Vespersaurus, tá? Que também se eu não me engano, ele é um terópode, por isso mesmo ele tem essa característica aqui de andar sobre duas patas somente, ele é bípede, tá? Então, lembre-se, somente os dedos vão se apoiar no chão, característica de dinossauro aí. Além disso, nós temos o pescoço em S. Aqui eu tenho um Utahraptor, que é aquele que aparece lá no filme do Jurassic Park. Tá? Não é Velociraptor aquele de lá, Velociraptors são pequenos. Tá? Já o Utahraptor são aqueles enormes que vão aparecer no filme. Então, o Utahraptor, ele tem o pescoço em S, a gente consegue observar aqui. E também um esqueleto de galinha também vai apresentar essa característica aí. Belezinha? Tranquilinho? Então, prosseguindo. Mas o que é que vai definir um dinossauro? Será que a gente vai classificar os dinossauros somente usando essas características? A gente analisa aqui no cladograma que os dinossauros, eles vão ser descendentes de um grupo de arcossauros, tá? Então, aqui eu vou ter todos aqueles que se originaram a partir de arcossauros são considerados dinossauros. Tá? Então, característica filogenética que a gente vai utilizar para classificar esse grande grupo. Vamos lá? Vamos para mais um quiz. Acompanhe. Dinossauros constituem um grupo de diversos animais, membros do clado Dinossauria, apresentando características como pescoço em S e andar nas pontas dos dedos. O grupo remanescente de dinossauros são: alternativa A, mamíferos; alternativa B, serpentes; alternativa C, anfíbios; ou alternativa D, aves. Um tempinho para vocês raciocinarem aí.
Então, pessoal, conseguiram resolver a questão? Vamos analisar aqui qual é aquele grupo que ainda é um remanescente dos dinossauros. Vamos acompanhar aqui. O grupo que é remanescente dos dinossauros, que tem essas características ainda, é o grupo das aves, como nós vimos anteriormente, duas características essenciais aí, pescoço em S e também o andar sobre a ponta dos dedos. Então, nós vamos prosseguir para um exercício sobre a fisiologia de répteis, só para a gente recapitular o que a gente já trabalhou na aula anterior. Vamos lá? Os jabutis, Reptilia quelônia, no sudeste do Brasil, são ativos na estação quente e chuvosa, permanecendo praticamente imóveis na estação fria e seca. Questão A. Que tipo de regulação térmica possuem os jabutis? E B. A pele dos répteis é uma superfície adaptada à troca de gases? Justifique. Então, essa questão, pessoal, é para a gente poder recordar mais um pouquinho da fisiologia dos répteis. Um tempinho para vocês aí.
Então, pessoal, vamos às respostas? Vocês conseguiram responder essas duas questõezinhas? Então, vamos lá, acompanhando aqui. Alternativa A. Que tipo de regulação térmica possuem os jabutis? Tá? Então, os jabutis, como os demais répteis, eles serão ectotérmicos. Eles dependem do ambiente para ter um controle de temperatura. Por isso que eles acabam ficando no sol para poder se esquentar, por exemplo, e para a sombra para poder baixar a temperatura corporal. Tá? A questão B. A pele dos répteis é uma superfície adaptada à troca de gases? Justifique. Pessoal, a pele dos répteis não tem essa característica porque ela é seca, tá? E ela vai apresentar as placas dérmicas ali. Isso é importante, que a gente vai trabalhar aqui agora, dentro da fisiologia, a questão da presença de pulmões. Então, os répteis vão ter os pulmões mais desenvolvidos aí. Vamos lá? Que é o nosso próximo assunto. Como mencionamos há pouco, os répteis eles não têm a pele adaptada à troca de gases, eles têm a pele seca e também a pele com as placas dérmicas ou até mesmo com as carapaças, como a gente vai ver nos quelônios. Tá? Para isso, para poder ter uma respiração mais adequada, vão apresentar um pulmão do tipo pariquemantoso. Então, vamos observar aqui, tá? Vão ter parênquima. Tá? Observem aqui que eu tenho pulmão de anfíbios, nesse primeiro slide. No segundo desenho, nós vamos ter um pulmão de répteis. Notem que a diferença que nós vamos apresentar nesses pulmões é que ele tem compartimentos. Isso faz com que ocorra de forma mais adequada a troca de gases ali. Tá? Então, é uma forma de adaptação ao ambiente terrestre. A circulação. Nos répteis, a circulação ela vai apresentar 2 átrios e 2 ventrículos. Ocorre também a mistura de sangue oxigenado e venoso. Só que notem que nos crocodilianos acontece um pouquinho diferente, como a gente vai observar nesse slide aqui. Tá? Então, nos crocodilianos, os ventrículos são completamente separados. A mistura que vai acontecer do sangue acontece fora do coração, diferente dos outros grupos de répteis. Tranquilo? Tá? Então, aqui eu tenho mostrando a característica dos 2 corações, um coração de um réptil não crocodiliano e de um réptil crocodiliano. No crocodiliano, tem uma estrutura bem interessante que vai fazer essa separação aqui, ó, que é o foramen de Panizza. Tá? É ele que vai fazer essa separação dos 2 ventrículos do crocodilo, evitando a mistura do sangue dentro do coração desse animal. Vamos lá? Sobre isso, nós temos o nosso quiz. Vamos acompanhar aqui. A circulação nos répteis é pulmonar e sistêmica. Porém, dentro do próprio grupo, existem diferenças quanto à estrutura cardíaca, onde crocodilianos apresentam ventrículos separados. A separação ventricular nesse grupo é realizada por, alternativa A, foramen de Panizza, B, ampolas de Lorenzini, C, foramen magno ou D, fosseta loreal. Um tempo vocês pensarem um pouquinho.
E aí, galerinha, suave na nave, conseguiram responder aqui? Então vamos lá. Qual é o nome da estrutura que faz a separação ventricular do coração de crocodilianos? Quem assinalou aqui? Foramen de Paniza. Acertou. Nós abordamos há pouco sobre essa estrutura. Vamos prosseguindo? Sistema digestório. Nos répteis, nós temos sistema digestório completo. Mas, professor, o que é um sistema digestório completo? Nossa, será que falta algum pedaço no nosso? Pessoal, quando eu falo em sistema digestório completo, eu tenho início e eu tenho fim desse sistema digestório. Tá? Então, o sistema digestório dos répteis, ele inicia na boca e vai finalizar numa cloaca. Tá? Então, tanto fezes quanto outras excretas são eliminadas pela mesma cloaca. Tá? Então, sistema digestório completo aqui dentro de répteis, como a gente pode observar nesse slide aqui mostrando um quelônio. Tranquilo? Órgãos dos sentidos. Os répteis vão apresentar também pálpebras e uma membraninha chamada membrana nictitante, que ela é responsável por alguns répteis que têm hábitos aquáticos também, para que eles possam enxergar embaixo da água. Tá? Então, forma como se fosse uma películazinha para a água não afetar os olhos dos répteis ali. E possuem também glândulas lacrimais, que são importantes, principalmente quando a gente está falando desses grupos, porque vai ser responsável por umedecer a área, já que eles têm a pele muito seca. Então, vai umedecer os olhos desses répteis aí. Tranquilo? Então, vamos prosseguindo. Nós temos também em animais peçonhentos, em répteis peçonhentos, a fosseta loreal, que ela vai permitir, ela localiza-se próxima à narina do réptil, próximo também ao olho, ela vai permitir com que ele perceba a temperatura do corpo de alguns vertebrados endotérmicos, ou seja, a temperatura mais alta para eles poderem caçar. Belezinha? Então vamos prosseguindo. Reprodução. Geralmente a reprodução dos répteis é sexuada. A reprodução dos répteis é sexuada, podendo ter rituais de acasalamento, que podem demorar dias, tá? E também são ovíparos, ou seja, botam ovos. Lembra que uma característica primordial é a presença, olha aqui no slide, do ovo com casca, tá? Então, característica dos répteis, ovo com casca. Então, aqui eu tenho o ovo com casca, um ritual de acasalamento em serpentes e o cuidado parental também é presente no grupo dos répteis, tá? Então, aqui eu tenho uma píton cuidando dos ovos ali. Incubação dos ovos é primordial também quando a gente fala em determinação do sexo. Só que isso vai variar dentro dos grupos de répteis. Tartarugas, quando elas estão em baixas temperaturas, observem aqui, vai gerar machos e em altas temperaturas, os ovos vão gerar fêmeas. Quando eu estou falando de lagartos e crocodilianos, as baixas temperaturas vão gerar o quê? Fêmeas. E as altas temperaturas, os machos. Já quando eu estou dentro do grupo, dos outros grupos, altas e baixas temperaturas vão gerar fêmeas e temperaturas intermediárias vão gerar machos. Então, temperatura de incubação é essencial aí no grupo dos répteis. Próximo quiz. O sistema digestivo dos vertebrados é completo, com boca, faringe, esôfago, estômago e ânus. Então, nós falamos já que sistema digestório completo tem início e tem um final. Nos répteis e aves, o intestino termina em uma câmara onde desemboca o sistema excretor e o reprodutor, e que se comunica com o exterior por meio do ânus. Como é denominada essa câmara? Alternativa A, pança. Alternativa B, moela. Alternativa C, barrete. Ou alternativa D, cloaca. Tempo aí para vocês.
Então, pessoal, tranquilo que nem grilo? Conseguiram responder a nossa questãozinha aqui? Então, vamos analisar o que ela está pedindo para a gente. Ele quer saber o nome de um órgão, tá, que vai ser responsável por eliminar as excretas para o meio externo dentro do grupo dos répteis. Quem assinalou cloaca, acertou. Tá? Então, a cloaca é esse órgão responsável por fazer a eliminação dessas excretas do sistema digestório de répteis. Vamos lá? O que nós vamos trabalhar também? Um pouquinho de ecologia, pessoal. Vamos trabalhar como que esses répteis vão se relacionar dentro do ambiente. Notem que eles já têm toda uma estrutura adaptada a um ambiente terrestre e eles ocupam uma grande diversidade de ambientes. Tá? Então, diferente dos anfíbios, que vão depender da água para a reprodução e para a respiração, os répteis eles vão ocupar uma maior gama, uma maior variedade de ambientes por conta da adaptação ao ambiente terrestre. Observando aqui, eu tenho um réptil que ele consegue, um lagarto que consegue sobreviver em ambiente extremo. Tá? Ele consegue sobreviver no deserto, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele é resistente à escassez de comida e também a condições climáticas extremas. Tá? Então, como nós temos mostrando aqui, um réptil sobrevivendo no deserto. Vamos lá? Então, se a gente analisar esse mapa, vamos olhar esse mapinha muito lindo aqui, vai mostrar a distribuição geográfica de espécies de répteis no mundo. Notem que a maior parte deles está na região tropical. Então, nosso país é mega diverso em grupo de répteis. Tá? Na aula anterior, a gente falou sobre um aplicativo chamado iNaturalist, que vai fazer o trabalho de você ser um cientista cidadão. Você consegue trabalhar contribuindo para a geração desses mapas aqui, apenas fotografando. Belezinha? Tá? Então, dá uma pesquisadinha lá sobre esse aplicativo, que ele é bem legal, para você também se tornar um cientista e um biólogo trabalhando com répteis, por exemplo. Tá? Então, vamos prosseguindo. Pessoal, nós vamos falar também de serpentes peçonhentas. Quando a gente aborda serpentes venenosas, serpentes peçonhentas, a gente tem que ver a diferença entre venenoso e peçonhento. Tá? Quando eu tenho peçonha, eu tenho uma glândula que vai fazer a inoculação do veneno. Tá? Então, quando eu tenho uma espécie venenosa, ele não tem essa glândula específica. Então, por isso que nós chamamos de serpentes peçonhentas. Tá? Então, vamos analisar aqui. Tá? Eu trouxe aqui para vocês 3 serpentes que são peçonhentas, 3 cobras peçonhentas, que é a cascavel, a jararaca e a nossa coleguinha coralzinha, coral. Só que tem um detalhezinho. Eu não vou passar para vocês aqui as características que vão definir os animais peçonhentos, mas sim como que você vai evitar que esses acidentes ocorram, que é o mais importante. Tá? Então, sempre que você tiver contato com um desses animais, independente se tenha ou não peçonha, evite. Tá? Evite esse contato aí. Permaneça distante. Vamos lá? O que a gente pode fazer? Então, aqui nós vamos trabalhar sobre os 5 nãos. Quais são esses 5 nãos? Vamos acompanhar no slide. Primeiro, não amarrar o membro ferido. Isso se você for picado por uma serpente, não amarre o membro ferido. Justamente porque para você evitar que aconteça uma necrose nesse membro aí. Tá? Não cortar o local da picada, vai auxiliar, vai aumentar ainda essa necrose. Tá? Não chupar o local da picada, não vai ter efeito algum. Tá? É só gasto de energia. Não colocar pó de café, ervas ou querosene no ferimento, que também vai aumentar a lesão, tá? Então é importante evitar isso. E o último não dar álcool e outras bebidas do gênero ao acidentado. Tá? Então, são ações que você tem que evitar durante acidentes com serpentes. Belezinha? Vamos lá. Mas em caso de você entrar em contato com uma serpente, você visualizar esse animal, o que você vai ter que fazer? Vamos analisar aqui no slide. Tá? Manter o acidentado em repouso. Então, se a pessoa que já foi picada, mantenha essa pessoa em repouso, tá? Para evitar com que esse veneno percorra o corpo. Lavar apenas com água e sabão o local, a ferida. Tá? Procurar socorro médico. E lembre, evite contato. E também utilize equipamentos de proteção individual. Tá? Também não coloque a mão em tocas. Então, se você encontrar uma toca, você não vai colocar a mão lá para ver o que tem lá dentro. E se encontrar algum animal, afaste-se. É a melhor opção para fazer no momento. Belezinha? Prosseguindo. Nós temos o último exercício. Vamos lá?
Durante as aulas sobre répteis, discutimos as características que definem o grupo. No início das aulas, questionamos se dinossauros são aves ou são répteis. Então, vamos tentar responder a pergunta inicial? Dinossauros são aves ou répteis? Justifique sua resposta. Tempo para vocês raciocinarem aí.
Então, pessoal, conseguiram? Dinossauros são aves ou são répteis? Vamos analisar aqui a nossa resposta. Pessoal, dinossauros e aves, eles vão ter um mesmo ancestral comum, que é um grupo de Arcosáurea. Então, portanto, aves são dinossauros, beleza? Tá, então, elas vão apresentar as características primitivas presentes nesse grupo. Que características são essas? Primeira, ovo com casca e âmino, para poder evitar a dessecação. Segundo, nós vamos ter a posição de andar sobre a ponta dos dedos. E terceiro, o pescoço em S, como nós discutimos ali. Belezinha? Tranquilo? Suave na nave? Então, pessoal, na aula de hoje, nós trabalhamos um pouquinho sobre a origem e classificação dos répteis e também a fisiologia. Trouxemos também um pouco sobre os dinossauros e conseguimos responder a nossa pergunta inicial da aula 1 de répteis, que era a relação entre aves e dinossauros, répteis e dinossauros. Belezinha? Não se esqueçam de fazer o registro de frequência no Classroom, tá? Então você tem que clicar no link, realizar a atividade obrigatória e prontinho, sua presença já está garantida. Tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia, um abraço para vocês e tchau, tchau.